Então, mais uma vez, muito bom dia a todos que nos seguem, né? É assim um pouco estranho, né? Para nós, estamos aqui a fazer esta reunião, esta celebração, né? Com as cadeiras vazias. Mas acreditamos que lá em casa estão corações cheios, né? Estão corações cheios de gente com fome e sede de Deus. Pode dizer amém aí em casa? Amém, né? E então estamos muito contentes por podermos ter esta oportunidade, né? Esta oportunidade de poder chegar a cada um, né? Desta forma, que é uma bênção, né? Que é uma bênção. Nós podemos ter esta forma para podermos comunicar e nesta manhã eu quero, antes de mais, anunciar, né, que aquilo que nós temos também já divulgado, que a Aliança Evangélica convidou a toda a gente penso que no seguimento também de uma proposta da Aliança Evangélica Europeia, de estarmos em oração e jejum neste dia, né? E eu vou pedir ali ao Nuno que ele coloque também aqui algo a seguir que tem a ver com o tempo de oração e jejum que nós vamos começar precisamente hoje, né? Vamos começar precisamente hoje. Nós colocamos essa informação já na página da nossa igreja, que é onde todos podem estar a acompanhar também esta celebração, esta reunião. E então, mais do que nunca, é importante nós estarmos unidos, ok? Se há altura em que nós temos que estar unidos, é agora. Se na altura em que nós temos que buscar Deus, é agora. E então, no seguimento deste primeiro dia, deste dia que foi especialmente dedicado para nós estarmos em oração e jejum contra esta situação, porque acreditamos, né? Acreditamos que estamos realmente em guerra, né? Estamos realmente em guerra e o mundo nem imagina como, né? O mundo nem imagina como. E por isso existem guerras que nós temos que travar do ponto de vista espiritual com armas especiais que Deus nos deu, e que se estes são tempos extraordinários, nós queremos também avançar com medidas extraordinárias. Se nós oramos e jejuamos muitas vezes por situações particulares, etc., questões que comparado com isto são muito, muito menores, não é? Então, mais do que nunca, nós, o grupo que está no Ligações do Reino, tem, que é um grupo no Facebook, que muitos cristãos conhecem, muitos crentes conhecem no nosso país, e nós queremos unir-nos nessas próximas 3 semanas em oração e jejum. E gostava de deixar esse desafio. Portanto, este não é um desafio da nossa igreja, não é um desafio pessoal, é um desafio supra-igreja, é um desafio de um grupo de gente, né, que ama Deus e que acredita que é possível algo mudar quando um povo ora e busca a face de Deus, né? Por isso, já, né, estamos tocando a trombeta em Sião e santificando um jejum, como fala em Joel no capítulo 2, no versículo 15. Então teremos um tempo de oração e jejum de 21 dias contra um inimigo global e mortífero, né? E que terá lugar e começa hoje, dia 22 de março.
e que vai até 12 de abril, que é o dia de Páscoa, o dia da ressurreição, e nesse dia estaremos com a proclamação final de vitória da vida em Jesus sobre este vírus. Neste dia, então, gostava de desafiar toda a igreja, quando digo toda a igreja com I maiúsculo, não é? A nos unirmos, e no grupo Ligações do Reino no Facebook vocês vão encontrar esta informação, e tem lá vários dias, tem lá a designação de todos os dias, desde hoje até o último dia do jejum, e tu podes clicar nos quadradinhos onde tu podes estar em jejum nesse dia, ou nesses dias, de forma a que todos estes 21 dias haja o máximo de pessoas orando e jejuando diante de Deus, intercedendo, fazendo guerra espiritual contra esta situação terrível, mas que acreditamos que a oração tem poder. Podes dizer amém em casa? A oração tem poder. Jejum é uma arma e uma ferramenta para nós hoje, não é algo que já passou. Jesus, quando no Sermão da Montanha ele falava acerca de 3 coisas fundamentais que os cristãos todos devem fazer, ele disse: quando deres, quando orares e quando jejuares. Ele não disse se, ele disse quando. Portanto, Jesus espera que os seus discípulos orem e jejuem, né? Efetivamente, e de forma eficaz também. Então, se tu te podes unir nesta causa, orando e jejuando contra este inimigo global, contra este inimigo comum, né? É um inimigo que nós já sabemos que vem das trevas, não vem de Deus, e por isso nós temos poder, autoridade, e podemos caminhar nessa fé, nessa dimensão da autoridade. E quero desafiar a todos então a participarem nestes 21 dias de jejum. Aleluia! Amém! Aleluia! Muito bem, vamos então avançar nesta manhã para aquilo que eu gostaria de partilhar convosco. Vem um pouco no seguimento daquilo que nós temos vindo a falar aqui na Igreja da Cidade, numa série de mensagens que iniciamos a passada semana. A primeira mensagem está disponível já em termos de áudio, e hoje vamos avançar neste tema que vem muito a propósito, não é? Eu chamei a este tema, a esta série, eu chamei Proteção Vitoriosa em Deus. Proteção vitoriosa em Deus. E nós começamos um bocadinho por falar, porque é importante nós percebermos isto, porque às vezes nós usamos certos textos bíblicos, e se não tivermos cuidado, vamos usar muitas vezes versículos bíblicos, e vamos usar muitas vezes afirmações e promessas de Deus quase como se fossem mezinhas, quase como se fossem clichês, e sem nos focarmos muito bem, de forma intencional, naquilo que eles nos revelam, naquilo que Deus quer falar connosco a esse propósito. E isto é muito importante, não é? Isto é muito importante. Eu lembro-me, por exemplo, quando nós usamos a expressão no nome de Jesus, não é? Muitas vezes achamos que a autoridade está na frase. A autoridade não está na frase. Nós conhecemos muito bem o texto bíblico lá em Atos dos Apóstolos, em que um grupo de homens tentou expulsar um demónio de um fulano, e também usou a frase, né? E falaram: nós te conjuramos, nós te expulsamos e tal, em nome daquele Jesus que Paulo prega. Né? E o demónio disse-lhes que conhecia Paulo, sabia muito bem quem era Jesus, mas quem é que eles eram. Né? Isto ensina-nos algo muito profundo. Ensina-nos algo muito profundo. Porque muitas vezes nós queremos usar certas frases, certas promessas de Deus, até certos textos bíblicos, etc.
não pensamos muito naquilo que estamos a dizer, achamos que só dizer por dizer que a coisa funciona, não é como se fosse uma espécie de abracadabra, não é? O diabo não tem medo da frase, o diabo tem medo da autoridade e da consciência da autoridade que a pessoa que usa a frase tem. Eu não sei se me faço entender, isto é muito importante. Isto é muito importante. Não é? Se tu não sabes o que estás a dizer, tu podes dizer Jesus, podes dizer do nome de Jesus, etc. Isso não produzirá nenhum efeito. Não é? Está escrito que se nós não aplicarmos fé naquilo que estamos a dizer, não produz efeito. Então dizer por dizer não funciona, tens que perceber a autoridade que tu tens. E isto é muito importante. Isto leva-nos àquilo que nós gostaríamos um bocadinho de falar nesta manhã, acerca da questão da fé versus medo. E nós estamos a atravessar uns dias muito complicados, não é? Como não há memória, digamos assim, desta forma em toda a Terra. Não é? Já há outras pestes, outros vírus, outras situações complicadas assolaram a Terra, mas nunca desta forma, assim tão global em todo o planeta, em que nós estamos ainda por cima, sempre em cima do assunto, não é? Morre alguém no país X e nós imediatamente, passado poucos minutos, já sabemos o que é que aconteceu e quem era aquela pessoa e o que é que fazia, de onde é que veio, onde é que morava. Isto é bom e é mau. Isto é bom e é mau, né? É bom porque é importante nós termos conhecimento, é importante nós estarmos informados de como as coisas estão. No entanto, se tu passares o tempo todo agora nesta fase que nós não sabemos quanto vai durar em termos de tempo, isto que está a acontecer, esta pandemia global, não sabemos quanto tempo vai durar, mas se tu passares a vida de manhã à noite, porque tens vários canais de noticiários que 24 sobre 24 te dão informações ao mais ínfimo pormenor de tudo o que está a acontecer, etc. Te dão imagens, muitas vezes gráficas demais até em relação ao que está a acontecer. E se for isto apenas que tu vais alimentar a tua mente, as tuas emoções, o teu espírito durante os próximos tempos, a coisa não vai estar bem. Tu não vais estar bem. Né? Tu não vais estar bem. Nós sempre produzimos em função da semente. Né? Se tu passares o dia a semear, ou permitir que alguém semeie no teu espírito, na tua mente, nas tuas emoções, estas más notícias, né? Estas más notícias, tu vais acabar por ficar, quer queiras, quer não, perturbado, ansioso, deprimido, preocupado, em pânico muitas vezes, não é? Eu deparo muitas vezes com cristãos que conhecem as Escrituras, ou que deviam conhecer as Escrituras, e que estão num estado de pânico, né? Estão num estado de pânico, e isso entristece-me, porque isso não é bom. A palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor não temerá maus rumores. E nós temos que estar em paz. E porquê é que nós podemos estar em paz? Porque o Senhor Jesus está conosco. O Senhor, o autor da vida, o príncipe da paz, Ele está conosco. Ele está no nosso barco, por isso nós vamos chegar à outra margem. Isto vai passar e Jesus permanece no trono. E eu quero te dizer que apesar deste vírus se chamar coronavírus, e corona é a tradução do latim da palavra coroa, né? Ou coroa veio dessa palavra latina, eu quero te dizer que quem reina é Jesus, não é nenhum vírus. Quem reina em toda a terra e vai reinar cada vez mais, e é suposto reinar na nossa vida, na minha vida, na tua vida, é o Senhor Jesus. Portanto, tu tens que decidir hoje quem vais permitir que reine na tua vida. Tu tens que decidir domine a tua vida, especialmente nos próximos tempos, se fé ou medo.
Porque elas são muito parecidas, como nós vamos explicar hoje aqui muito sucintamente. São, né, tão opostas que se tocam. Tocam-se porque ambas têm a ver com crer. Têm a ver com crer. Né? E por isso, só que crer de forma distinta. Crer de forma distinta, não é? Quando tu operas em fé, tu crês que o melhor de Deus vai acontecer na tua vida. Quando tu operas em medo, tu vais crer que o pior do diabo, a pior que pode acontecer, vai acontecer. E tu não podes pensar assim, não é? E nesta manhã nós queremos conversar um bocadinho convosco sobre estas duas questões e que nós saibamos decidir, né, sobre o que é que vamos fazer. Nós demos uma pequena introdução na passada semana sobre esta questão. Lemos em Hebreus no capítulo 11. Lemos em Hebreus no capítulo 11 e é um texto conhecido, em que a palavra de Deus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? A certeza das coisas que não se veem. Portanto, a fé, nós entendemos isto, acho que não é complicado, fazendo apenas uma pequenina revisão daquilo que nós falamos a semana passada. A fé é uma força espiritual, fala-nos do poder criativo de Deus. Deus sempre opera em fé. Né? Deus sempre opera em fé. Deus criou os mundos falando à existência, operando na sua fé. E nós também podemos operar nessa fé de Deus. Né? Por um lado, quando Jesus nos ensinou lá em Marcos no capítulo 11, um dos capítulos mais conhecidos acerca dessa temática da fé, né? No versículo 22 ele diz: tende fé em Deus, ou tendo o mesmo tipo de fé que Deus tem. É nessa fé que nós devemos operar. É nessa fé que nós devemos operar. Também o apóstolo Paulo, lá aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: eu estou morto, fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas agora a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Repara que não diz lá que eu vivo na fé no Filho, diz que vivo na fé do Filho. D-O e não N-O. Ou seja, Jesus opera em fé. E nós devemos operar nessa fé. E nós devemos confiar nessa fé de Jesus. E como que nós subíssemos, né, sobre as asas do Senhor, e Ele nos leva por grandes altitudes. E nós não tememos porque estamos suportados por Ele, estamos apoiados nele, é na fé dele, não é uma fé apenas pessoal, não é uma fé minha, que eu tenho que fazer um grande esforço para que funcione, e tenho que fazer um grande esforço para crer. Não, a fé traz descanso. Uma fé que não traz descanso não é uma verdadeira fé em Deus, de forma alguma. Né? Então nós convém que nós entendamos isto, é esse fundamento, é essa certeza que nós temos. Né? Por outro lado, temos o medo, que é uma força diametralmente oposta, antagónica à fé. É também uma força espiritual. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de medo. O medo é um espírito, é uma força espiritual. Uma força espiritual. E que nós devemos decidir a todo momento que força espiritual vai dominar a nossa vida. Se vamos deixar-nos guiar pelo medo e pelos seus primos, né? A ansiedade, a preocupação, a depressão, o pânico, o receio, etc. Né? Ou se vamos deixar que seja o espírito de fé que nos controle. E é nesse espírito de fé que Deus nos chama para nós caminharmos. Né? E nós conhecemos vários textos que nos falam sobre isso. E hoje, avançando um pouco mais, nestes próximos minutos,
eu gostava só de deixar convosco alguns pensamentos acerca de como é que estas duas coisas operam. Como é que a fé opera, como é que o medo opera. De forma que tu possas tomar a decisão hoje daquilo que vai governar a tua vida nos próximos tempos em particular. Né? Em primeiro lugar, em relação à fé, nós sabemos que a palavra de Deus é o centro da nossa fé. A Bíblia diz-nos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, um texto que penso que é conhecido de quase todos. Mas repara que diz que a fé vem por ouvir e não por ter ouvido. Muitas vezes nós achamos, eu já conheço isso, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso e então eu não preciso ouvir mais. Não, a fé não vem por ter ouvido, vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Tens que alimentar o teu espírito dessa palavra. Em vez de teres a televisão ligada 24 horas nas más notícias, começa a meditar nas boas notícias. Começa a meditar no Evangelho, começa a meditar nas promessas de Deus. Elas vão mudar o estado do teu coração, elas vão mudar o estado dos teus pensamentos. Isto é muito importante. Podemos também ver em Provérbios capítulo 4, versículos 20 a 22. Provérbios 4, 20 a 22. Diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. Às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Repara o que é que tu deves ter à frente dos teus olhos constantemente. As palavras de Deus. As palavras de Deus. E no versículo 22 diz: porque essas palavras, são vida. Vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus vai afetar todo o nosso ser. Isto é fantástico. A palavra de Deus vai mexer connosco completamente. Completamente. Também aprendemos que a fé é desenvolvida então através da leitura, da meditação, da prática da palavra de Deus. Nós somos capacitados pela palavra, não é? O apóstolo Tiago fala muito sobre isso. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tiago 1, 22, o apóstolo Tiago alerta-nos para a necessidade de nós sermos cumpridores da palavra. Ele diz: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos ou enganando-vos com falsos discursos, como diz aqui neste texto. Sede fazedores, cumpridores da palavra. Mais à frente, logo a seguir, no capítulo 2, versículos 17 e seguintes até o 24, diz assim, Tiago 2, 17. Ora, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus, fazes bem, também os demónios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, nosso pelas obras, quando ofereceu sob o altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Era até aqui, até o versículo 24, aliás. E depois diz: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. E vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Né? Aqui isto dá pano para mangas, não vamos agora falar muito sobre esta questão. Né? Nós não somos salvos pelas boas obras, somos salvos para as boas obras. E aquilo que nós cremos, ou aquilo que nós dizemos crer, é sempre manifesto na prática. Tem que ser sempre manifesto na prática. Porque às vezes nós dizemos uma coisa, mas depois na prática vivemos uma coisa diferente. Nós vemos muitas vezes, por exemplo, pessoas que quando tudo está bem têm uma determinada forma de estar, uma determinada forma de falar, etc., como cristãos, a sua atitude, a sua postura.
Mas depois, quando a coisa não corre bem, quando surge um problema em particular, ou assim uma situação complicada, muito complicada, como a que estamos a viver hoje, muitas vezes a atitude das pessoas muda drasticamente, parece que a sua confiança desaparece, né? As tais obras de fé desaparecem, eles dizem crer de uma forma, mas depois na prática manifestam de outra. Então nós devemos aplicar a palavra de Deus, ser fazedores da palavra de Deus, viver no tal espírito de fé que Paulo fala aos Coríntios, crer e falar. E isto é muito importante, esta questão do crer e falar, né? Lá em 2 Coríntios 4:13, crer e falar, o espírito de fé. Lembra-te que da mesma forma que Paulo ensinou que medo é um espírito, assim também fé é um espírito, né? E Paulo aqui aos Coríntios fala no tal espírito de fé que se manifesta quando nós queremos e falamos. E isto é importante porquê? Porque nesta altura toda a gente é bombardeada com pensamentos. Toda a gente é bombardeada com pensamentos de dúvida, toda a gente é bombardeada com eu se calhar estou infectado, eu se calhar aquela pessoa que não sei o quê, ou eu estive com aquela pessoa que afinal também acusou não sei quantos, e eu toquei não sei aonde, ali no corrimão, não sei de quê, se calhar passou lá no shopping, eu toquei ali, ou naquela loja, eu mexi, ou alguns lá naquela nota, naquela moeda que eu peguei, se calhar, não sei quando, né? Se tu não tiveres cuidado, vais ficar assoberbado, soterrado, sepultado debaixo deste tipo de pensamentos que o inimigo envia para fazer o funeral completo. Okay? Já não basta o problema, então as pessoas já têm que viver com o medo, o terror, o pânico do problema. Né? E o pânico, meu querido amigo, minha amiga que me estás a ouvir e a ver, é assim, o pânico é o pior vírus que está a operar na Terra neste momento. Não é o coronavírus, é o pânico. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos essa autoridade, essa capacidade dada por Deus para não ficarmos soterrados debaixo do pânico. Nós podemos estar em paz. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, a palavra de Deus diz que Deus mantém em paz aquele cuja mente está firme nele, porque ele confia nele. Então, se tu confias em Deus, age como tal. Se tu és um filho de Deus, age como tal. Tu não tens que falar como o mundo fala. Não tens que agir como o mundo age. Não tens que ficar assoberbado por esse pânico generalizado. Não tens. O assunto é sério e também vemos muitos cristãos, muita gente que andam aí assim quase que a brincar com assuntos. Não é para brincar. E deves cumprir as normas, deves cumprir as recomendações que estão a ser dadas, especialmente a nível do Ministério da Saúde, etc. Deves ter o resguardo que deves ter, tudo muito bem, ok? E isso é importante, nós temos que agir com bom senso. É algo que Deus nos deu que nós temos que usar esse bom senso. Agora, isso não quer dizer que nós agora vamos ficar paralisados com medo. Não, Deus não quer que tu fiques paralisado com medo. Deus quer que tu ajas em fé na palavra de Deus. Porque é que tu podes agir em fé? Porque é que tu podes ter essa confiança? Por duas razões muito simples. Por causa da presença de Deus e por causa da palavra de Deus. Estas duas são inseparáveis. E estas duas estão contigo. Lembra-te quando Jesus entrou naquele barco e foi descansar. E às tantas os discípulos começaram a ficar preocupados porque se levantou uma tempestade. E nesta altura está-se a levantar uma grande tempestade. E há uma grande tempestade sobre toda a face da terra. No entanto, aquilo que Jesus disse aos discípulos, Ele diz para ti também. Nós vamos para a outra margem. Nós vamos atravessar o problema. Nós vamos atravessar esta situação juntos. E vamos chegar ao outro lado. Nós vamos chegar juntos ao outro lado. Jesus tinha dito aos discípulos, nós vamos para a outra margem. E porque Ele disse, foi descansar. Tu podes descansar na palavra de Deus.
Tu podes esperar confiadamente na palavra de Deus. Nós demos uma série de mensagens até há pouco tempo com esse tema. O segredo de saber descansar, saber esperar na palavra de Deus. E ele tinha dito aos discípulos, nós vamos para a outra margem, nós vamos atravessar o lago. Os discípulos às tantas ficaram esquecidos daquilo que Jesus tinha dito. Eles esqueceram duas coisas. Eles esqueceram daquilo que Jesus tinha dito. E esqueceram que Jesus estava com eles no barco. Neste barco da tua vida, que está a atravessar neste momento uma grande tempestade, lembra-te estas duas coisas. Tu tens promessas de Deus à tua disposição. Tu tens a palavra de Deus à tua disposição. Enche-te dela. Meu amigo, muitos estão agora em casa de quarentena. Muitos estão mais recolhidos. Aproveita bem o tempo. Tens mais tempo agora para ler a Bíblia como nunca tiveste. Tens mais tempo agora para orar como nunca tiveste. Para meditar nas Escrituras, para ler coisas boas como nunca tiveste. Usa o teu tempo de forma sábia. Medita na palavra de Deus. Enche a palavra de Deus. Ouve boas mensagens que têm coragem. Não ouças os profetas do mau agouro. O mundo está cheio dos profetas do mau agouro. Está a chegar o fim do mundo, está não sei o que, não está nada. Não está nada. Já houve pestes iguais ou piores que esta, ao longo da história. Muito piores. Ok? Muito piores. Consta-se que durante a Idade Média, no tempo da peste negra, quase metade da população da Europa morreu. Outros vírus trouxeram mortes de mais de 50 milhões de pessoas em toda a Terra. O problema é que agora toda a gente sabe o que está a acontecer. Naquela altura não se sabia bem. Não havia tantos canais de televisão a filmar o que estava a acontecer. Por isso fica em paz. Fica sereno. Jesus está no teu barco. Jesus está contigo. Ele não fugiu. Jesus não está de quarentena. Não está em teletrabalho. Ele está contigo. Se há altura em que Deus nunca te deixou, é agora. Confia nele. Pede ajuda a ele. Para te ajudar a estar focado. Não te desfoques. Esta é a palavra de Deus. Lembra-te. A presença e a palavra de Deus estão contigo. Então a fé é aplicada quando nós falamos as coisas que não são, como se já fossem, como Paulo ensinou aos Romanos, em Romanos capítulo 4, nos versículos 16 e 17. Falando as coisas que não são, como se já fossem. Não fales aquilo que tu vês, fala aquilo que tu queres ver. Eu vou repetir, não fales aquilo que tu vês, fala aquilo que tu queres ver. Por isso pega em textos da Bíblia, como o Salmo 91, por exemplo, e mais uma vez, o Salmo 91 não o uses como uma mesinha. Medita, aplica, pega naquele texto e aplica à tua vida. Pessoaliza, personifica o texto da Escritura, seja esse ou outro qualquer. Medita nele, enche-te dele. Que a palavra de Deus torne parte integrante de ti. E vais ver que ao fazeres isso, quanto mais palavra entrar no teu coração, mais fé virá ao teu coração. Fé não vem por oração, vem pela palavra. Não escusas de orar, oh Senhor, dá mais fé. Não funciona assim. Se fosse assim, nós não precisamos da palavra de Deus para nada. A fé vem pela palavra. A fé desenvolve-se aplicando, falando, meditando, praticando a palavra de Deus. Faz isso. E vais ver como vais começar a pensar de forma diferente.
Começa a pensar de forma diferente. O apóstolo Paulo ensina muito sobre isso aos Filipenses no capítulo 4, versículos 6 a 8. Medita nisso em casa. Medita. Eu costumo dizer que é daqueles comprimidos espirituais que nós devemos tomar diariamente. Não vos inquieteis por... É isso mesmo, coisa alguma. Mas em vez disso, ora, confia e descansa. Porque a paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar o teu coração e os teus sentimentos, os teus pensamentos em Cristo Jesus. E depois o versículo 8 fala muito especificamente acerca da forma como tu deves direcionar o teu pensamento. Naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama, se há nisso louvor, etc. Nisso pensa. Foca-te naquilo que é importante tu pensares. Não deixes os teus pensamentos à deriva. Não deixes que os outros dirijam os teus pensamentos. Não permitas que seja a CNTV, ou seja lá, ou os canais lá de notícias a levar os teus pensamentos para aquilo que o mundo quer. Não! Não permitas que seja nenhum canal de noticiário a dirigir os teus pensamentos. Que seja a palavra de Deus a guiar os teus pensamentos. Amém? Podes dizer amém. Aqui a equipa disse amém, por isso vocês também podem dizer. Aleluia! Muito bem, para concluir, nós hoje vamos terminar um pouco mais cedo. A minha mulher disse, Paulo, fala menos, porque não é na igreja, é diferente, as pessoas na internet não têm tanta paciência. Aleluia! Eu acredito que têm paciência, porque vocês amam a palavra de Deus. Eu disse que vocês amam a palavra de Deus. Aleluia! Não permitas que o medo venha sobre ti. Não permitas isso. Vê comigo em Mateus capítulo 14, versículo 30. Mateus capítulo 14, versículo 30. Vamos ver um bocadinho só aqui desta forma, como é que o medo pode operar aí. Mateus capítulo 14, versículo 30. Fala acerca de Pedro, não é? Quando estava no barco e Jesus o chamou e Pedro começou a caminhar, mas às tantas diz que ele, sentindo o vento forte, teve medo. Eu sublinho, se tu tens aí uma Bíblia onde possas sublinhar, sublinha bem este versículo, né? E repara que o sentir levou ao medo. Ele deixou-se guiar pelo sentir e por causa disso teve medo e começou a afundar. Agora, eu pergunto, o vento não estava lá antes? Estava. O mar tempestuoso não estava lá antes? Estava ou não estava? Estava. Então por que é que ele não começou a afundar antes? Será que foi o vento, o mar, a tempestade que o fez afundar? Não. Porque o vento, o mar, a tempestade já lá estavam. A Bíblia diz que ele começou a caminhar em direção a Jesus. Às vezes nós criticamos o Pedro de se afundar. Show, mas ele fez mais do que tu e eu. Ele deu umas boas passadas por cima da água. Quantos de vocês é que já caminharam por cima da água? É melhor não tentares. Okay? E é interessante que quando ele permitiu sentir, e às vezes eu ouço, isto é engraçado, não é? Só uma pequena parte, às vezes ouvimos tantos cristãos, eu sinto isto, eu sinto aquilo. Meu querido, isso é fantástico, Deus deu-nos sensações, Deus deu-nos sentimentos, mas eles não devem governar a nossa vida. Mal será de nós quando nós somos governados por aquilo que sentimos. Nós não podemos ser governados por aquilo que sentimos. Nós temos que ser governados pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, pela instrução de Deus. Quando ele começou a sentir o vento, quando ele começou a olhar à sua volta, quando ele começou a permitir
que os seus pensamentos, a sua fé, fossem abastecidos por um combustível que se chama sentidos físicos. Os sentidos físicos são fantásticos, são excelentes. Os sentidos físicos são ótimos. Agora, não são chamados nem foram criados por Deus para governar a nossa vida. Nunca. Nunca. Porque quando tu te deixas governar por isso, muitas vezes acontece daquilo que aconteceu ao Pedro. Começas a afundar. Agora eu quero dizer uma coisa também. E neste texto de Mateus 14, nós lemos uma coisa muito bonita. É que a Bíblia diz que quando Pedro se começou a afundar, diz que Jesus estendeu a sua mão e o levantou. Não diz que Jesus foi ao encontro do Pedro. Isto mostra-nos o quê? Que o Pedro estava, é isso mesmo, muito perto de Jesus. Jesus só teve que estender a mão. Vê a capacidade que a distração provocada por sermos governados pelos sentidos físicos traz à nossa vida, que nos faz com que nem consigamos ver que a resposta está tão próxima. E isto acontece em todos os assuntos da nossa vida. Não só nestes coronavírus, mas porque nós não vamos agora passar semanas e meses a pregar sobre o coronavírus. Porque a vida tem muitos outros desafios para além deste. Este é um grande desafio, mas há outros. E isto se aplica em todas as áreas da tua vida. Às vezes tu estás tão próximo da resposta. Tão próximo. Mas deixas-te afundar. Baixas os braços. Porque de repente permites que as circunstâncias negativas que já lá estavam, que sempre lá estiveram, mas tu permites que elas controlem o teu foco. E tu não podes permitir que isso controle o teu foco. Por isso guarda o teu coração. Como diz lá em Provérbios, guarda o teu coração. Protege o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Protege e atenta bem para o tipo de combustível que tu estás a inserir na tua máquina espiritual. Se tu não colocares o combustível certo, tu vais afundar, tu vais ter medo. Quando tu tiras os teus olhos de Jesus, tu vais ter medo. Enquanto Pedro manteve os seus olhos em Cristo, ele caminhou por cima da água. Ele foi em direção a Jesus. Ele ia em direção à resposta. Ele estava a agir no impossível. Porque a fé muitas vezes vai-te fazer dizer coisas e agir de forma que não é muito racional. Nem sempre a fé é racional. Senão não se chamava fé. Chamava só razão. E tu vais caminhar muitas vezes por cima da água. Deus vai te levar muitas vezes a situações que tu não sabes como é que aquilo vai acontecer. Mas vai acontecer. Porque Deus não está limitado às condições naturais das circunstâncias. Agora mantém-te focado, mantém-te firme a olhar para Jesus. Porque se tu tirares os olhos de Jesus, vais ter medo. Vais ficar ansioso, vais ficar preocupado. E não tens que ficar. Quando agimos sobre medo, enchemos de dúvida e incredulidade. Jesus virou-se para o Pedro e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Tu não tens que duvidar. Tu não tens que duvidar. Tens de te manter em fé. Tens de te manter em fé. O medo é contra a natura para o cristão nascido de novo. Eu vou repetir, o medo é contra a natura para o cristão nascido de novo. Vê o que diz em 1 João capítulo 4,
E vamos João capítulo 4, versículos 15 a 18. Qualquer confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Isto é importante, não te esqueças. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor, o tal amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, por qual Ele é, somos nós também neste mundo. E no versículo 18, faltava o 18, é isso mesmo, é isso que eu queria lá chegar. No amor não há, diz lá comigo, no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Meus amigos, quando nós estamos conscientes do quanto Deus nos ama, é impossível ter medo. É impossível estar preocupados. É impossível. Mesmo estar preocupados, estar ansiosos, não cabe no coração o amor de Deus. Se tu sabes o quanto Deus te ama, tu sabes que Deus está contigo, Ele não permitirá que o maligno te toque, como diz em 1 João 5,18. Ele não permitirá. Ele não permitirá que venha sobre ti um teste superior à tua capacidade de resistir. E quando o teste vier, Deus vai te dar o escape para o teste, para que tu no final tenhas um testemunho. Ele não permite. Então mantém-te confiante nos braços do Pai, no amor do Pai. Porque esse amor lança fora o temor. Não permitas isso na tua vida. O medo, ele tem que ser recebido e aceite antes de entrar na nossa alma e parar a fé. Se tu estás a tomar notas, escreve aí, nós não vamos ler, não temos tempo agora, mas escreve aí Marcos 4, 18 e 19. Mateus capítulo 14, versículo 30. Versículos 26 e 34. Lembra-te, tu tens que aceitar, e nós sempre acabamos por receber e aceitar aquilo que nós passamos a vida a contemplar. Nós sempre acabamos por receber e aceitar aquilo que passamos a vida a contemplar. Se tu olhares para a palavra de Deus, se tu contemplares a palavra de Deus, não vais conseguir ficar preocupado. Não vos inquieteis por coisa alguma. A palavra de Deus diz que tudo que não é de fé, é isso mesmo, é pecado. Então não peca. A fé de Deus está no teu coração. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz que Deus já te deu fé. Não peças a Deus fé, Ele já te deu fé, agora faz alguma coisa com ela. Se tu não estás a agir em fé, a culpa não é de Deus. Hello? A culpa não é de Deus. Não digas, oh Senhor, dá-me fé porque eu não tenho fé. Não, Ele já te deu fé, Romanos 12, 3. Agora é nossa responsabilidade desenvolver essa fé. É nossa responsabilidade fortalecer-nos nessa fé, aplicar essa fé. É nossa responsabilidade. Amém. Há muitos anos, no início do século XX, um missionário chamado John G. Lake veio do Canadá e foi para a África, numa altura também que havia uma grande peste a assolar o mundo e em particular o continente africano.
E ele cuidava das pessoas e orava pelas pessoas, e Deus se movia de forma sobrenatural e andava ali no meio das pessoas que estavam infectadas. E um dia alguns médicos perguntaram se ele não tinha medo de andar ali no meio daquelas pessoas, uns mortos, outros a morrer, todos já tocados por aquela peste, todos não sei quantos. Ele disse: não, eu não tenho medo. Não tenho medo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo opera em mim e vence toda a lei do pecado e morte. E porque a lei do Espírito de vida em Cristo opera em mim, o vírus não tem lugar em mim. Qualquer vírus, qualquer situação que toque em mim, morre. E fizeram um teste. E analisaram a espuma da boca de um homem que tinha acabado de morrer, e analisaram o microscópio, que ele estava cheio de vírus mortais. E depois colocaram um bocado dessa espuma que tinha saído da boca daquele defunto e colocaram sobre a mão de John G. Lake. E ao analisarem ao microscópio, reparavam que os vírus morriam instantaneamente ao tocar na mão de John G. Lake. Agora, eu não estou aí agora a dizer que tu deves ir aí agora impor as mãos sobre pessoas que tu sabes que estão infectadas e não sei o quê. Isso seria estultícia. Isso seria estultícia. Não é? Deus não te chama para tu fazeres isso. Agora, tu tens que caminhar em fé diariamente. Se tiveres que sair de casa, porque muitos têm que sair de casa, se tu tiveres que sair de casa, tu tens que caminhar em fé, e podes caminhar em fé, que se tocares, por um acaso, tocares em alguém, ou tocares em alguma superfície que está contaminada, caminha em fé, crendo que a lei do Espírito de vida em Cristo opera em ti, se tu és um cristão nascido de novo. E isso não tem que te afetar, nem que te contaminar. Caminha nessa fé. Caminha nessa fé. Tu podes caminhar nessa fé. Vais fazer aquilo que tens que fazer do ponto de vista do bom senso. Né? Agora, tu não tens que caminhar em medo. Não te deixes dominar pelo medo. Quando tu ages em fé, isso produz a lei do Espírito de vida. Quando tu ages em medo, isso produz a lei do Espírito de morte. A lei, estas leis sempre funcionam, a fé e o medo sempre funcionam. É uma questão daquilo em que tu decides se vais agir em medo ou se vais agir em fé. Para concluir, dizem que a expressão não temas está 365 vezes escrita na Bíblia. Não sei, nunca contei. Mas se isso é assim, quer dizer que há uma plenitude de confiança que tu podes ter em Deus. Tu não tens que temer. Todos os dias da tua vida tu não tens que temer. Parar o medo antes de ele entrar em nós é um ato da nossa vontade. O medo não nos foi dado, como nós já vimos em 2 Timóteo 1,7. Não aceites pensamentos de medo. Derruba todos esses pensamentos, como fala em 2 Coríntios 10, 3 a 5. Não permitas que esses pensamentos tomem controle na tua mente. Jesus já nos libertou do medo. Ele já nos libertou da maldição. Ele já foi feito maldito por nós, como dizem Gálatas 3, 13 e 14, para que a bênção de Deus chegasse até nós, os gentios. Medo está debaixo da maldição da lei, como tu podes ler lá em Deuteronômio capítulo 28, versículos 65 a 67. Acredita, como nós lemos, no amor e no poder de Deus. Não tens que temer. Tu és um filho de Deus. Age como tal. E nesta manhã eu quero orar por ti. Pousa agora a tua Bíblia, as tuas coisas. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por cada um que nos está a ver e a ouvir nesta manhã. Eu quero dar-te graças, Senhor, pela tua palavra, que não volta para trás vazia. Nesta manhã quero orar, Senhor, por cada um, por cada família, Senhor.
que nos esteve a ouvir. E eu oro, Senhor, que a Tua palavra crie raízes profundas no coração deles. Eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos caminhar nessa fé. Essa fé que está em Jesus, em mais ninguém. Só em Jesus nós podemos ser salvos, Senhor. Só em Jesus nós podemos ter essa confiança, essa serenidade, essa paz. O príncipe da paz vive em nós. E eu oro, Pai, que esta palavra de fé, esta palavra de fé que pregamos, possa tomar controle total da nossa mente, das nossas emoções, nossa vontade, dos nossos pensamentos, em todas as áreas, que encha por completo o nosso espírito. Pai, eu quero orar no nome de Jesus, por qualquer pessoa, Senhor, que nos está a ouvir em qualquer lugar, que possa estar doente ou enferma, seja com o coronavírus ou qualquer outra coisa, no nome de Jesus. Porque as outras enfermidades, infelizmente, não cessaram com a entrada do coronavírus. Eu quero orar no nome de Jesus, conforme está escrito: envias a Tua palavra e saras. Agora mesmo, Senhor, eu oro que o Teu Espírito Santo tome controle, que venha uma unção fresca, Senhor, sobre cada um deles. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, dá vida aos nossos corpos mortais. Eu te dou graças por isso, Pai. Que haja uma paz sobrenatural nos corações de todos quantos nos veem e escutam, Senhor, nesta manhã. Que Tu, Senhor, o príncipe da paz, venhas reinar no coração deles. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, vida onde há morte. Eu falo saúde onde há enfermidade. Eu falo paz onde há ansiedade. Eu falo fé onde há medo. Em nome de Jesus de Nazaré, eu te dou graças, Pai. Eu declaro a bênção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu falo a bênção do Deus de Jesus Cristo sobre cada um, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Permanece firme na palavra de Deus e lembra-te, Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. É Ele que reina e quer reinar cada vez mais na tua vida, e não nenhum coronavírus. É Jesus que quer reinar na tua vida. Deixa que Ele reine. Tu és um filho de Deus, vive como tal, no nome de Jesus. Até breve.